arrebatados deste canal. É neste exato momento que a sua pupila fica dilatada, seu globo ocular fica molhado, seus pelos arrepiados, batimento cardíaco acelerado, até porque não é todo dia que a gente pode acompanhar o início do vídeo neste canal, né? Pra você que não sabe, todo dia 15 de cada mês nós temos o vídeo principal do mês. E hoje é dia 15, então a gente tem aí o vídeo principal do mês de outubro, tá? Então, enquanto você vai se recuperando de tamanha emoção, eu vou me apresentando. Prazer, meu nome é Vanessa, com 2 V's, porque meu nome é com W. É cada trocadilho que você vai se impressionar. E também meu apelido é Val com B. Não tem nada a ver, mas vamos para o que interessa. O que interessa é o que é interessante. O que é interessante é o que vamos falar hoje no canal. Aproveitando que mês de outubro a gente comemora o Dia das Crianças, eu vou contar uma história bem bacana pra você. Então vamos lá. É o seguinte, a história é que quando eu era criança, eu era uma criança extremamente curiosa. E aí, a minha mãe e meu pai me levavam para os rolês de adulto, às vezes não tinha criança para brincar, e eu ficava ali infiltrada nas conversas de adulto, né? Só ouvindo as conversas com as orelhinhas em pé. Aí eu vou te dar um exemplo. Às vezes minha mãe chegava pra fulano e dizia assim, olha, preciso falar algo que ciclano pediu pra falar pra você, que na verdade aconteceu com Beltrana. E o que aconteceu, e às vezes eu interrompia. Eu perguntava, o que aconteceu? Por que isso aconteceu? E tudo mais. Aí a minha mãe chegava pra mim, no meu ouvido, e muitas das vezes nem precisava chegar no meu ouvido, falava assim, é conversa de adulto, não é conversa pra criança, vai brincar. Quando a gente chegar em casa, a gente conversa. Muitas das vezes eu propositalmente dormia no carro pra gente não conversar, mas não tinha jeito. Eles conversavam comigo e falavam, olha, na próxima vez que você interromper a conversa de adultos, você vai ter algo muito marcante, que você nunca mais vai interromper a conversa de adultos. Você tá entendendo? Né? Às vezes dá vontade de perguntar, olha, então tá bom, quando eu crescer, quando eu for adulto, a senhora vai contar pra mim o que foi conversado ali, hein? Vou anotar aqui, até hoje não falaram pra mim, tudo bem. Hoje eu sou adulta, né, e aí eu tô participando dessas conversas. Inclusive eu queria ter filhos pra falar isso pra ele. Ei, é conversa de adulto, não é pra criança. Brincadeira, eu não quero ter filhos só pra isso, misericórdia. Mas eu quero ter filhos. Enfim, vamos para o que interessa. E o que a gente vai falar hoje é justamente sobre isso, né? O que acontece é que muitas das vezes acontece isso conosco espiritualmente. Às vezes, Deus ele não pode compartilhar certos assuntos com os seus filhos porque não é assunto para criança. Foi basicamente isso que aconteceu com os coríntios. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos coríntios, falou para eles, olha, eu poderia estar dando para vocês um manjar, mas na verdade eu estou precisando dar para vocês um leite espiritual, porque vocês estão se comportando como meninos espirituais. Da mesma forma também aconteceu com os hebreus. Olha, eu também estou precisando dar o leite espiritual para vocês, já que vocês não podem receber alimento sólido, enquanto vocês poderiam sim já estar ensinando a palavra. Forte, né? Então é basicamente isso que nós vamos falar hoje. E o que vamos falar hoje é exatamente sobre a necessidade de nós desejarmos permanecer amadurecendo e crescendo espiritualmente. E aí você pode perguntar, por que o leite? Por que o leite espiritual para os bebês espirituais? Porque justamente o leite, ele é o fundamento, a base do da alimentação de um bebê, né? O bebê, ele não tem estrutura, né, para receber alimentos sólidos. Então, quanto mais ele cresce, mais estrutura ele vai ter para que ele possa digerir alimentos mais sólidos. E também porque o leite, ele ajuda na imunidade do bebê. E isso tudo acontece também com o leite espiritual, que é a própria palavra de Deus. Enfim, então o que vamos ver hoje é justamente essa comparação entre o crescimento natural de bebê, de menino e de adulto e o crescimento espiritual, de bebê espiritual, de menino espiritual e de adulto espiritual, maduro espiritual. O bebê espiritual, por que é bebê espiritual? É justamente porque lá em João 3, Jesus fala, é necessário nascer de novo. Então, a partir do momento que a gente confessa Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, crendo com o coração e confessando com as nossas bocas, nós nascemos de novo. E a partir deste momento, nós somos recém-nascidos. E quem é recém-nascido é um bebê espiritual.
E o bebê espiritual, como um bebê natural, ele precisa de todo um cuidado, de todo uma atenção, porque ele está extremamente vulnerável a cair. E por isso que tem que ter pessoas ao seu redor para assistir, para ajudar que ele se levante. Então ele precisa de ajuda para andar, permanecer andando e também para se alimentar. Não tem como a gente exigir de um bebê espiritual atitudes de uma pessoa madura na fé, né? Então é isso que a gente tem que estar lembrando. Por isso que o bebê espiritual precisa de um leite espiritual para que ele continue crescendo no caminho da salvação. E aí a gente parte para o menino espiritual. A palavra diz que para nós não sermos como meninos espirituais. E o que significa isso? Que o menino, ele é marcado por uma característica de instabilidade, né? E o que acontece é que o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, quando ele disse, vocês estão sendo como meninos espirituais, ele assemelhou isso como cristãos carnais, que ao invés de fazer e satisfazer a vontade do Espírito, acaba satisfazendo a vontade da carne, fazendo e falando o que não deve, mesmo sabendo que não deve fazer, né? Então não podemos ser meninos espirituais que constantemente fazem e falam o que não se deve fazer, justamente por não querer e seguir a vida de forma carnal e não espiritual. E o que nós precisamos ser é não ser meninos na fé, mas sim maduros espirituais, né? Adultos espirituais, vamos dizer assim, que de fato são cristãos que satisfazem as vontades do Espírito. E o que a gente pode entender com tudo isso? Que não nos cabe ter atitude de meninos, e sim nós precisamos ser maduros e reconhecer que precisamos a cada dia crescer espiritualmente para cooperar com o nosso Pai. E isso não significa definir uma autodependência, mas sim reconhecer a dependência do alto, ou seja, a dependência do nosso Pai, porque é Ele quem nos fortalece e é porque é Ele quem nos sustenta. E aí o que a gente pode ver com tudo isso? Que Deus, Ele deseja filhos maduros. A gente reconhece sim que tem fases espirituais, né? Nós não podemos, como eu já disse, exigir atitudes de um cristão maduro para um recém-convertido, para um recém-nascido. Mas nós precisamos não nos acomodar naquilo que nós estamos vivendo, mas permanecer crescendo, né? E isso, inclusive, é porque Deus deseja filhos maduros, e não filhos que, podendo ser maduros, permanecem sendo bebês espirituais, limitados na sua capacidade, ou então meninos espirituais, instáveis na sua caminhada. Então sejamos cristãos e filhos maduros espiritualmente. Como a gente pode fazer com que sejamos cada vez mais maduros? É exatamente o tripé deste canal, nos alimentando da palavra, tendo comunhão com Deus por meio de uma vida de oração e tendo comunhão com os nossos irmãos. E isso tudo embasado no amor. Então eu espero que você tenha sido edificado, gere expectativas pelos próximos vídeos. E se você está assistindo no YouTube, dá aquela elevada no famigerado polegar, dá aquela polegada bacana. Se você está assistindo no IGTV, dá aquele coraçãozinho, até porque Deus é amor, você é amor, por amor, então libere amor aí. E comente, marque, compartilhe, tá bom? Bora compartilhar, tá certo? E é isso. Sejamos maduros espirituais. Então, naquele esquema, se Jesus não voltar antes, até a próxima. Se Jesus voltar até a glória, fique na paz e até mais. Tchau!